Peço então, meus irmãos, que abramos a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. E no capítulo 2, a gente vai ler os versos 1 a 7. Ezequiel, capítulo 2, verso 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Meus irmãos, vamos nos dirigir a Deus em oração, buscando o seu auxílio para a mensagem que havemos de ouvir. Vamos orar? Pai querido, nós nos achegamos à Tua presença mais uma vez, para suplicar a Tua graça para esta grande obra, Senhor. O momento em que a Tua igreja fica quieta, ó Deus eterno, atenta a ouvir a Tua voz. Voz de Deus queremos ouvir, Pai querido, e não voz humana. Queremos, Pai querido, as palavras divinas, ó Pai amado, que alegram a alma, edificam a nossa vida e nos instruem em toda a piedade. Ó Pai querido, isto só é possível quando o Teu Espírito utiliza os Teus servos, ó Deus. Por isso rogo, Pai amado, que use-me grandemente nesta noite. Permita, Senhor Deus, que este Teu servo fale as Tuas palavras, usado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, para que a Tua igreja seja grandemente edificada. Ajuda-nos, Senhor Deus, neste labor, pois para isso ninguém, nenhum homem, Pai querido, é suficiente em si mesmo. Por isso vamos diante do Senhor, viemos diante do Senhor, suplicando a Tua graça, o Teu auxílio, suplicando a Tua ajuda na exposição da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para que com a mente possamos entender e com o coração possamos crer, sermos edificados mediante a exposição da Tua palavra. Fale grandemente ao nosso coração, é o que lhe pedimos nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a essa altura, creio que os irmãos já estão bem interagidos, bem informados quanto ao estado de Israel, seu estado de pecado e rebelião. Uma vez que os irmãos vêm ouvindo os sermões de modo sequencial desde 2017. Então os irmãos sabem que o povo de Israel vive em rebelião e pecado, afrontando a santidade de Deus e quebrando a aliança que Deus havia feito com eles. No entanto, nesse estado de rebelião e pecado, Deus não deixou de levantar e enviar vários servos seus, vários profetas, para exaltar o seu povo, para que se arrependessem dos seus maus feitos. Nosso texto de hoje, meus irmãos, ela fala do chamado de um desses profetas, que é então o profeta Ezequiel. Nele, meus irmãos, nós vemos a narrativa do chamado do profeta Ezequiel para ser profeta entre o povo de Israel. Mas antes, meus irmãos, de nós olharmos então para o que o texto traz em si, é de vital importância que a gente olhe o contexto do ministério do profeta Ezequiel. Olhe então para o contexto, ou atentemos ao contexto. O livro de Ezequiel, ela é clara a época do ministério do profeta Ezequiel. Ela fala que este acontecimento, o ministério do profeta Ezequiel, ela se deu no tempo em que o povo de Israel havia sido levado para o cativeiro. Isso aqui nós encontramos no primeiro capítulo, onde é narrado que no ano
597 a.C., o rei Ezequias, junto com o rei Joaquim, o rei Joaquim, junto com a casa real e os principais cidadãos de Judá, eles foram levados ao exílio pelo povo de Babilônia, pelos povos babilônicos. Dentre esses principais cidadãos, meus irmãos, estava então Ezequiel. Ora, Ezequiel, ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. E essa linha dele mostra então que Ezequiel ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Nós não sabemos se Ezequiel havia exercido o ministério sacerdotal quando estava em Jerusalém. Não temos esta informação. Os estudiosos dizem que provavelmente Ezequiel havia sido levado para o cativeiro quando tinha 25 anos de idade. E o livro de Números, ele nos mostra que para uma pessoa exercer o ministério sacerdotal, o ministério de sacerdote, ele tinha de ter 30 anos de idade. Mas, meus irmãos, seja qual for a posição que a gente toma, se Ezequiel havia servido como sacerdote antes do cativeiro ou não, fica então, meus irmãos, claro aqui para nós que diante do cativeiro, Ezequiel estava impossibilitado de exercer o seu ministério como sacerdote, uma vez que Jerusalém ficava mais de 1.000 quilômetros do lugar onde eles estavam, então, em cativeiro, lá na Babilônia. Meus irmãos, e além disso, o ministério do profeta Ezequiel, o livro vai mostrar que durante as pregações do profeta Ezequiel, Jerusalém, a cidade e o templo havia sido destruído, pelo que então o profeta Ezequiel ele estava impossibilitado de realizar o seu ministério de sacerdote. Veja então, meus irmãos, que enquanto ele estava impossibilitado de realizar o seu ministério de sacerdote, Deus o chama para ser profeta. Em vez de realizar o seu ministério como sacerdote, Deus então chama Ezequiel para ser profeta entre os exilados. Meus irmãos, os versículos, esse nosso texto então que nós lemos, ele vai falar sobre esta chamada que Deus fez a Ezequiel para ser profeta entre os exilados lá no cativeiro, lá na Babilônia. É interessante observar, meus irmãos, que antes de Ezequiel apresentar os seus pronunciamentos proféticos, ele faz uma narrativa da sua vocação. Isso é importante porque a narrativa de como ocorreu a sua vocação eram credenciais que davam credibilidade ao profeta para dizer alguma coisa ao povo em nome do Senhor, para mostrar que foi Deus quem o capacitou, quem o chamou para o ministério então profético, a fim de que ele, quando fosse ao povo, falasse com autoridade em nome do Senhor. Então, nos versos 1 até o verso 4, nós encontramos encontramos a vocação de Ezequiel para o ministério profético. Antes, meus irmãos, de olharmos aqui, importa então observar que ele aqui vai fazendo uma narrativa. E aqui ele vai falar de como se deu essa sua vocação. Nós não encontramos nesse trecho aqui, do verso 1 até o verso 5, qual a data que Ezequiel foi chamado. Mas se você olhar o capítulo 1, ele fala a data que ele foi chamado. E ali nós encontramos que 5 anos depois dele estar lá entre os exilados, Deus aparece a Ezequiel mediante as visões, registrado aqui no capítulo 1. E aí então Ezequiel, depois de 5 anos, ele é chamado, convocado para ser profeta entre os exilados. Vejamos então, meus irmãos, a narrativa do chamado do profeta Ezequiel, que está então descrito aqui nesses versículos 1 até o versículo 5. Primeiro, é importante observar, o texto nos chama a atenção para a descrição que se faz da pessoa a quem Deus está chamando. O texto vai dizer: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel, depois de contemplar ter as visões de Deus, então ele como se fica prostrado, nós entendemos isso quando diz fica em pé, quer dizer, ele estava prostrado, então ele recebe ali, Deus se direciona a ele para o comissionar ao ministério profético, para o comissionar como profeta de Israel. Mas observe que a descrição que o texto começa, ele vai falar que Ezequiel, ele era um homem comum.
Isso está descrito no termo quando apresenta aqui, quando Deus se refere a Ezequiel, chamando de filho do homem. Essa expressão, meus irmãos, aparece nesse livro mais de 90 vezes, filho do homem. E ela é diferente do termo usado nos evangelhos por Senhor Jesus Cristo. Lá o Senhor Jesus Cristo faz referência a Daniel capítulo 7, verso 13 até o verso 14, e lá a ideia é do reinado de Cristo sobre todas as nações. Mas aqui para Ezequiel, ela é diferente o uso do termo. Esse termo filho do homem, ela mostrava a incapacidade, insuficiência do profeta, insuficiência de Ezequiel em contraste com a mensagem divina que ele receberia. Então, filho do homem aqui, ele mostra que Ezequiel era um homem comum como qualquer outro. Era um homem sujeito às mesmas fraquezas impostas pela queda de Adão. Então, mostra a sua fraqueza, incapacidade e insuficiência de Ezequiel. Desde já, meus irmãos, aqui aprendemos que Ezequiel, quando foi vocacionado para ser profeta, ele não era um homem diferente de você e eu. Ezequiel era um homem como você e eu. Era um homem sujeito às mesmas fraquezas, à mesma incapacidade que todos os homens têm. Então, Ezequiel não é com dons sobrenaturais, era um homem comum. Por isso ali, então, Deus se refere a ele, filho do homem. Meus irmãos, este homem comum, ele recebe a capacitação de Deus para ser profeta entre o povo de Israel lá no exílio. O versículo 2 nos apresenta isso. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava. A ideia aqui do Espírito entrar em Ezequiel, ela apresenta a capacitação que Ezequiel recebeu de Deus. Deus o capacitou. Este homem comum, Deus o capacitou para que possa então exercer o ministério profético. Então, o homem comum foi capacitado por Deus para que exercesse o ministério profético. Olha então que depois do Espírito entrar nele, este mesmo Espírito o colocou de pé, mostrando então o seguinte, que ele já estava pronto, já estava preparado para servir, para ir ao povo de Israel e poder então servir como profeta ao povo de Israel. O homem comum foi capacitado por Deus para o serviço que estava então sendo vocacionado. Então, meus irmãos, o versículo 3, o verso 4, Ezequiel é direcionado ao campo onde ele vai trabalhar, ao povo que ele vai lidar. E aqui, então, Deus apresenta que Ezequiel é vocacionado como profeta ao povo de Israel. O verso 3, ele diz, e me disse, Deus dizendo, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Então, é ao povo de Israel em que Ezequiel é enviado como profeta. Aí, Israel é colocado, aí nação está no plural, isso porque nesta altura o povo de Israel havia se dividido por causa do pecado de Salomão, registrado lá em 1 Reis, capítulo 11 e capítulo 12. Então havia se dividido o reino do norte e o reino do sul. Então havia duas nações na época, dado o pecado do rei Salomão. E aqui então por isso é que Deus se refere às nações. Está se falando do mesmo povo, do povo de Israel, a quem o profeta Ezequiel ele é comissionado. Então Deus o diz, depois de o capacitar, ele o envia ao povo de Israel. É interessante notar, meus irmãos, que Deus faz uma descrição deste povo a quem Ezequiel está sendo enviado. Deus apresenta aqui, então, o estado de rebeldia e pecado do povo a quem ele está enviado, a quem Ezequiel está sendo enviado. No verso 3, nós encontramos, então, que Deus diz que este povo, que Israel, é um povo rebelde. Olha aí, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se surgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Então, Israel, esse povo a quem Ezequiel estava sendo enviado, era um povo rebelde, um povo que se rebelava contra o Senhor. Israel havia, então, praticado várias coisas que Deus havia dito lá nos livros Pentateucos para que eles não realizassem. Deus havia dito para ele, quando vocês entrarem na terra prometida,
cuidem em não fazerem conforme as nações que eu expulso de lá ou as nações vizinhas. Ao contrário de Israel atender à voz do Senhor, Israel entrando lá cometeu os mesmos pecados dessas mesmas nações. Basta os irmãos aqui se lembrarem aquilo que está registrado nos livros históricos do Antigo Testamento, de quanto pecado o povo de Israel cometeu. O povo de Israel, ele se voltou para outros deuses, virando as costas ao Deus que os libertou do Egito, ao ponto de darem sacrifício seus filhos a Deus Moloque. O templo de Deus era profanado com ídolos, substituindo o Deus Yahvé, e o povo então também se deu à imoralidade e casamento misto. Ele praticava toda sorte de injustiça social. Tá, estes e outros pecados o povo de Israel havia feito, coisa que lá em Pentateuco Deus disse para que o povo não fizesse quando entrassem na terra prometida. Observe que Deus diz que quanto tempo eles vêm fazendo isso aqui, ele vem dizer que eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Até o momento do cativeiro, o povo de Israel estava cometendo estes mesmos pecados, estas mesmas coisas. E quando diz aqui, eles, seus pais, ela denota a geração passada e a geração presente. E a geração presente é essa que estava no cativeiro. A geração passada, poderíamos dizer, antes do cativeiro, no tempo quando estavam instalados na terra de Israel, ou mesmo aquele povo que foi libertado do Egito. As duas interpretações, eu creio que são válidas para aqui esse mesmo assunto. Então, Deus descreve o povo de Israel como um povo rebelde. A segunda descrição que Deus faz de Israel é que ele é um povo obstinado. Observe, meus irmãos, que a rebeldia de Israel, ela denota a sua atitude externa, enquanto a obstinação destaca a sua atitude interna. Ou seja, o comportamento exterior de Israel revelava aquilo que ele era no seu interior. Era um povo de duro coração, eram obstinados de coração. Eles se recusavam a ouvir a Deus, arrepender-se dos seus pecados, voltarem-se para Deus. Meus irmãos, no livro de Jeremias, Deus, como que se queixando, ele diz que várias vezes realizou várias tentativas de enviar os seus profetas para exortar ao povo de Israel, para que não pecasse contra ele, para que se arrependesse dos seus pecados. Mas todas essas tentativas, Deus diz que foi fracassada, foi em vão. Lá então nós lemos, todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, profetas, para lhes dizer, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Jeremias 44, verso 4 e 5. Olha então, meus irmãos, que a este povo obstinado, a este povo rebelde, é que Ezequiel é enviado como profeta, a fim então de que o povo não alegasse ignorância quando Deus traria a ele os demais castigos por terem quebrado a lei. No verso 5, meus irmãos, vemos que o modo como Israel responderia à mensagem não era responsabilidade do profeta. A responsabilidade de como o povo devia responder à mensagem do profeta era apenas do próprio povo, não era responsabilidade do profeta. Deus apenas o envia lá para que o povo não possa alegar ignorância quando trazer os demais juízos sobre o povo de Israel. Meus irmãos, aqui então, nesse relato, do verso 1 até o verso 5, vemos então as 3 das 4 etapas da vocação. Deus chama, Deus capacita, Deus envia. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que nos envia. Olha então, meus irmãos, o que nós encontramos aqui. Deus chamou Ezequiel, Deus capacitou Ezequiel e Deus enviou Ezequiel. Você observou que Deus não deu a chance a Ezequiel se ele escolhe ser profeta ou não? Se ele escolhe ser enviado a este povo rebelde e de duro coração ou não? Você observou aqui que Deus não deu espaço para que Ezequiel dissesse, mas Senhor, e a minha opinião? A minha opinião não conta, Senhor? Não tem nenhum esse espaço aqui. Vemos então aqui, meus irmãos, que a vocação divina, ela é um imperativo, não uma opção. É um imperativo. Mas, meus irmãos, observe então que se o modo da reação à mensagem era a responsabilidade do povo,
e não do profeta, qual era então a responsabilidade do profeta? Essa pergunta, meus irmãos, ela é respondida nos versos 6 e o verso 7. E aqui, meus irmãos, então, vemos a missão do profeta Ezequiel. Olha, então, só para fixarmos. Primeiro, do verso 1 até o verso 5, vemos a vocação de Ezequiel. Agora, verso 6 até o verso 7, vemos a missão do profeta Ezequiel. Lá lemos: Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habite com os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto dele, porque são casa rebelde. Aqui, meus irmãos, vemos que a missão de Ezequiel era ser fiel à vocação que recebera. Isto é, Ezequiel deveria ser porta-voz da mensagem de Deus ao povo. Ezequiel, era requerido de Ezequiel não temer nem compartilhar da rebeldia do povo de Israel, ocultando deles então a mensagem que Deus o daria. Antes, Ezequiel deveria ser fiel à sua vocação, comunicando a mensagem do Deus da aliança ao povo transgressor da aliança. Meus irmãos, por mais dificuldades que Ezequiel encontrasse em seu ministério de profeta, expresso nas palavras: ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões, sua missão era ser fiel à vocação que recebera. Sarça, espinho e escorpiões são figuras que Deus usa aqui para representar aqueles que perseguiam, os que comunicavam o juízo de Deus sobre o povo desviado. Olha então que de antemão Deus previne o profeta Ezequiel das possíveis duras oposições que ele receberia de seu povo. E isso por quê? Porque eles são casa rebelde. Porque eles são casa rebelde. Olha, meus irmãos, que por mais que a essa altura o povo de Israel ele estava no cativeiro, sofrendo as assolações, as dificuldades do cativeiro, eles ainda se gloriavam e eles pensavam que esse cativeiro duraria pouco tempo. Eles tinham a esperança que, muito em breve, eles voltariam às suas cidades e às suas casas. A missão, então, do profeta Ezequiel era assegurar ao povo de que o cativeiro duraria mais tempo. Vemos no profeta Daniel, registrado lá no profeta Daniel, que mediante a profecia de Jeremias, que esse cativeiro duraria 70 anos. E vemos, meus irmãos, que até esse momento da vocação de Ezequiel, do chamado de Ezequiel, o povo havia apenas só passado no cativeiro quantos anos? Só 5. Ezequiel foi chamado no 5º ano do cativeiro, então só 5 anos. Nesse caso, fazendo as contas, faltariam mais quantos anos? 65 anos. Então, era a responsabilidade, a missão do profeta Ezequiel era assegurar ao povo que o cativeiro só estava começando. Deus ainda traria juízo sobre este povo que tem quebrado a sua aliança. Esta era, meus irmãos, a difícil missão do profeta Ezequiel. E, de fato, é isso que ele faz. Fazendo aqui um panorama do livro de Ezequiel, dos capítulo 1 até o capítulo 24, está registrado as profecias de julgamento de Deus ao povo transgressor da aliança. Lá, Deus diz que destruiria o templo, espalharia o povo pelas terras, visto que havia restado ainda alguns lá na terra de Jerusalém, nem todos haviam sido levados para o cativeiro, e traria grande sofrimento sobre o povo. Tenham em mente, meus irmãos, que o cativeiro não é apenas ser tirado de um lugar para o outro. O cativeiro é ser tirado de um lugar para o outro, o que já é difícil, ser tirado da tua terra para outra terra, mas lá no cativeiro eles estariam como que sendo escravos. Se alguém de lá da terra quisesse abusar das suas mulheres, das suas filhas, eles não teriam direito a reclamar. Eles sofreriam de todas as formas por estarem lá, por serem estrangeiros naquela terra. Então, esta era a ideia do cativeiro. E Deus diz então que Deus ainda traria males sobre o povo que transgrediu a aliança. Isso que nós encontramos do capítulo 1 até o capítulo 24. No capítulo 25 até o 32 desse mesmo livro, o profeta Ezequiel, ele traz então pronunciamento de julgamento de Deus sobre as nações inimigas de Israel. Ou seja,
assim que o povo de Israel, Deus traria o juízo sobre o povo de Israel, lá então está registrado que as nações inimigas se ririam, zombariam do povo de Israel, porque este povo, outrora glorioso, hoje foi abatido. E Deus então aqui profetiza por meio do pronunciamento de julgamento, por meio do seu servo, de que essas nações também seriam condenadas, também seriam trazidas a juízo por terem então zombado da desgraça do povo de Israel. Meus irmãos, só depois da destruição de Jerusalém, só depois da destruição do templo de Deus lá em Jerusalém, é que a mensagem do profeta Ezequiel se volta para os temas de esperança e restauração. Depois da destruição do templo lá em Jerusalém, depois da destruição da cidade, Deus ter espalhado o povo entre as nações, Ezequiel então, movido por Deus, ele troca o tema da sua mensagem. Antes era de juízo, agora então ela é mensagem de esperança e mensagem de restauração. Isso do capítulo 33 até o capítulo 48. E é interessante, meus irmãos, de como termina este mesmo livro. Ele antes apresenta o juízo de Deus sobre esta nação, e o livro então falando da esperança e da restauração, o livro termina dizendo assim: o Senhor estará lá, falando da cidade de Jerusalém, falando do templo de Jerusalém. Meus irmãos, esta então era a difícil missão do profeta Ezequiel. Ele deveria ser fiel à sua vocação e proclamar fielmente a mensagem de Deus ao povo transgressor da aliança. Esta era a mensagem, a dura missão do profeta Ezequiel. Não era de sua responsabilidade a maneira como o povo reagiria à mensagem que ele profetizaria, que ele proclamaria a este mesmo povo. Sua responsabilidade era ser fiel à mensagem que Deus o daria. Era não se acovardar, não ocultar a mensagem que Deus daria então para o povo. Caso ele proclamasse a mensagem de Deus ao povo, que havia se afastado dele, ele livraria sua alma da culpa diante de Deus. Caso não, meus irmãos, Deus cobraria de Ezequiel por não ter proclamado sua mensagem ao povo rebelde. Meus irmãos conhecem muito bem quando Deus aparece diante de Ezequiel e diz: olha, eu que te coloco como atalaia. Se veres alguém pecando e você não avisar, da tua mão cobrarei o sangue desta pessoa. Morrerá em seu pecado, mas da tua mão cobrarei o sangue. Então, vemos aqui então a missão do profeta Ezequiel. Era ser fiel à sua vocação. Era ser um porta-voz da mensagem de Deus ao povo de Israel. Meus irmãos, aqui certamente vemos que Deus sempre traz a juízo o seu povo quando este vive quebrando sua aliança. Por mais que a aliança de Deus com o seu povo seja uma aliança eterna, isso mediante o sacrifício de Cristo, Deus não ignora as nossas faltas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. É a exortação de Deus para o seu povo. Portanto, não ouse pecar à vontade. Eu confiando na aliança eterna de Deus. O cativeiro de Israel está aqui para nos ensinar que Deus castiga o seu povo quando esta vive em pecado. Deus traz juízo sobre o seu povo quando esta quebra a sua aliança. Com certeza, Deus, quando nós pecamos, Deus não retira de nós a salvação, mas Ele pesa a sua mão fortemente sobre o seu povo. É isso que nós encontramos aqui. O povo pecava contra Deus e o povo confiava de que era um povo de Israel, de que era um povo escolhido, que Deus não traria juízo, mas Deus trouxe juízo ao povo de Israel. 70 anos de cativeiros, 70 anos sofrendo assolações por terem pecado contra Deus. Meus irmãos, Deus não é um pai que tolera tudo. Ele repreende e castiga seus filhos. Ele repreende e castiga seus filhos. Sempre me inquietou, e certamente eu acho que alguns irmãos aqui, ou todos, ao ler e saber que Deus permitiu que os gentios, povos profanos, destruíssem o seu glorioso templo de Jerusalém. Como é que Deus permite que o povo profano destruísse o seu templo, acabasse com o seu povo? E este era a queixa do profeta Abacuque. Como é que o Senhor permite estas coisas? Meus irmãos, de fato, mas Deus fez isso. Deus permitiu que o povo profano destruísse o seu glorioso templo em Jerusalém e o povo profano então trouxesse assolações contra o seu povo. E a lição, meus irmãos, dela é que o Deus Santo não tolera que o seu povo viva em pecado.
Ele nos elegeu como seu povo, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Assim, meus irmãos, no nosso texto de hoje, vemos que o Deus da aliança, Yahvé, tomou providências para que o povo da aliança, Israel, ouvisse sua palavra durante suas experiências trágicas lá no cativeiro. Assim como Deus levantou o profeta Jeremias para ser profeta lá entre o povo que havia ficado lá em Jerusalém, Deus também levantou Ezequiel para ser profeta entre o povo que estava no cativeiro. Vemos então Deus tomando providência para que o seu povo, para que não faltasse a mensagem dele ao povo, para dizer: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para mim. Não faltou então nenhum profeta. Por isso lemos aí que ouçam, que deixem de ouvir, eles saberão que esteve no meio deles um profeta. Meus irmãos, então, quais lições nós podemos extrair do nosso texto? Certamente, meus irmãos, o nosso texto nos traz importantes lições e eu quero aqui apresentar para os irmãos 4 lições que o nosso texto nos traz. Primeiro, é que a vocação é uma escolha divina, não humana. O homem não escolhe sua vocação. É Deus quem nos chama para diferentes vocações. Cabe a cada um de nós reconhecer e atender à vocação a que recebe de Deus. Portanto, eis aqui o desafio para você. Você já sabe a sua vocação neste mundo? Você já sabe por quê? Qual é a tua vocação, a vocação que Deus te deu neste mundo? Se não sabe, meu irmão, eis então um desafio para você. Procurar saber qual a tua vocação neste mundo. E após saber, após reconhecer a tua vocação, atender a esta vocação. Porque a vocação de Deus nos criou, Deus nos criou e nos dotou com uma vocação. E cabe a cada um de nós atentar à vocação que recebe de Deus. A segunda lição, meus irmãos, é que Deus chama pessoas comuns e os capacita para a sua obra. Os capacita para a sua obra. Meus irmãos, não é incomum vermos líderes da igreja, seminaristas, bem como demais irmãos da igreja, se queixarem e expressar um certo lamento pela sua insuficiência para as obras que desempenham. Seminaristas choram, líderes da igreja desanimam, pais se desesperam e jovens se frustram diante das coisas que lhe é requerida. E é muita coisa para ela, e de fato é. Mas, meus irmãos, o nosso texto nos encoraja. Ezequiel, assim como as demais pessoas usadas grandemente por Deus, eram pessoas semelhantes a nós, não eram pessoas com qualidades sobrenaturais. Ezequiel era semelhante a você e semelhante a mim. Era um homem com as fragilidades e temores comuns ao homem, ao ser humano caído. Contudo, o Deus que o chamou é o Deus que o capacitou para a sua obra e o sustentou então, o sustentou durante o seu ministério. Seu poder para realizar a missão vinha de Deus e não dele. Ele era um homem comum, sim, mas foi capacitado por Deus. Meus irmãos, não é diferente com você e eu. Não é diferente com você e eu. O Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. O Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita para as diferentes vocações que dá aos homens. Portanto, sede firmes em suas vocações, quer seja a vocação pastoral, profissional, e aqui estender a sua vocação de marido ou de pai. O mesmo vale para as nossas queridas irmãs. Sede firme as suas vocações. Deus te chamou para ser funcionário daquela área, Deus te capacitará. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te capacitará. Deus te chamou para ser pastor, é o seminarista, é o Deus que nos capacitará. Há um texto bíblico que é colocado normalmente no vestibular do seminário, e esse texto bíblico, mesmo estando lá em Angola, me chamou bastante atenção. Esse texto é de lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz que o fiel é quem vos chama, o qual também o fará. O Deus que nos chama é o Deus que nos capacita a realizar a sua obra. A terceira lição, meus irmãos, é que o zelo pastoral é o resultado da fidelidade à vocação recebida. Muitos membros de nossa igreja não entendem por que nossos pastores são tão zelosos. Por exemplo, o zelo pela doutrina e o zelo pela disciplina na igreja.
Por que os pastores não aderem ao pragmatismo, aos métodos de abrandar, tornar mais suave a mensagem da pregação, a fim de atrair muitas pessoas e não afugentar membros da igreja? Por que não podem aceitar as novas propostas para a vida da igreja, para interpretações da Bíblia e para a teologia? Isso, meus irmãos, é devido à fidelidade à sua vocação. Não se pode baratear o evangelho, não se pode mimar as ovelhas, não se pode negociar a doutrina. Do contrário, eles não estariam sendo fiéis à sua vocação. O zelo pastoral é o resultado da sua fidelidade à vocação que recebeu. Portanto, meus irmãos, parem de taxar os pastores zelosos como pastores briguentos. Eles querem ser fiel à sua vocação. Querem ser fiel à sua vocação. Por isso não podem abrir mão daquilo que receberam da parte do Senhor. Em quarto e último lugar, meus irmãos, em nossa vocação, Deus requer fidelidade, não necessariamente o sucesso. Você observou que ao profeta Ezequiel não lhe era requerido algum resultado. Deus não disse, olha, vá e eu quero que mediante a tua pregação o povo faça isso e isso. Não. Deus disse que quer ouçam ou não, é responsabilidade deles. Apenas vá, seja fiel à tua vocação. E aqui nós aprendemos isso, que a vocação de Deus requer fidelidade e não necessariamente o sucesso. Assim como o profeta Ezequiel, meus irmãos, o que se requer do líder da igreja é a fidelidade à sua vocação. Esse deve ser o parâmetro para medirmos o ministério de alguém. Alguém não é um bom pregador ou um bom pastor pelos resultados que colhe, mas pela fidelidade que preza a sua vocação. Pela fidelidade que preza a sua vocação. Meus irmãos, Paulo, quando estava terminando a sua carreira, ele não listou o sucesso que obteve no seu ministério. Pelo contrário, Paulo falou da fidelidade que teve à sua vocação. Lá em 2 Timóteo, sua última carta, escrevendo a Timóteo, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Portanto, meus irmãos, Deus requer fidelidade daqueles que Ele chama, e não necessariamente o sucesso, uma vez que o sucesso é obra de Deus e não dos homens. É Deus quem traz o sucesso, é Deus quem realiza, quem traz os resultados, as obras que somos vocacionados. Portanto, aos líderes da igreja é requerido isso, fidelidade e não o sucesso. E a você, certamente, muitos aqui não são líderes eclesiásticos, mas vós sois profissionais de diferentes vocações, vós sois pais também, têm os seus filhos. A vocês, com diferentes vocações, é requerido fidelidade e não necessariamente o sucesso, não necessariamente o resultado. Preze por tua fidelidade, onde quer que Deus o tenha chamado, seja qual for a vocação que tenha recebido de Deus. Meus irmãos, espero então que estas lições extraídas aqui da vocação do profeta Ezequiel, da chamada do profeta Ezequiel, possam então nos fazer refletir sobre o assunto, que Deus nos vocaciona e a sua vocação é um imperativo para nós, que Deus então chama pessoas comuns e os capacita para suas obras, que o zelo pastoral é o resultado da fidelidade à vocação recebida e que em nossa vocação Deus requer fidelidade e não necessariamente o sucesso. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém.